E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo numa história antiga, daquelas bem intensas. É uma história sobre uma missão divina, uma mentira com consequências fatais entre profetas e um lembrete bem chocante sobre o preço da desobediência. Sabe, essa história toda gira em torno de uma pergunta muito séria. Quando uma ordem vem diretamente de Deus e é absoluta, o que acontece se ela for quebrada? Como a gente vai ver, as consequências podem ser terríveis e, nossa, muito inesperadas. Bom, tudo já começa no meio da ação, com um confronto. Um homem, um profeta de Deus, recebe uma missão que o coloca cara a cara com um rei muito poderoso. Imagina só a cena. Um homem de Deus sai de Judá e vai direto para Betel, que era um território, digamos, hostil. A tarefa dele, dada por Deus, era bem clara: confrontá-lo o rei Jeroboão no exato momento em que ele estivesse em seu altar idólatra. A tensão já começa lá em cima. E ele não pensa duas vezes. Ele clama não contra o rei, mas contra o próprio altar. Ele profetiza a destruição daquele altar por um rei que ainda nem tinha nascido, um tal de Josias. É uma declaração ousada de que o poder de Deus está muito acima da autoridade de qualquer rei. O que vem a seguir é uma sequência de eventos sobrenaturais, um atrás do outro. O rei tenta mandar prender o profeta, e na mesma hora seu braço paralisa. Imediatamente, o altar se racha todo, confirmando a profecia. O rei, desesperado, implora ao profeta, que ora por ele, e o braço volta ao normal. A autoridade divina do profeta fica assim mais do que provada. Depois dessa demonstração de poder, a gente pensa, missão cumprida, certo? Mas não. O profeta agora enfrenta um teste diferente. A missão dele não era só entregar a mensagem, mas também seguir instruções bem específicas sobre como ele deveria agir. E o contraste aqui é fascinante. De um lado temos a oferta do rei, hospitalidade, comida, riqueza. Do outro, as ordens de Deus, que são bem restritivas. Não coma pão, não beba água e, muito importante, não volte pelo mesmo caminho. Essas regras não eram aleatórias, elas simbolizavam uma separação total da corrupção daquele lugar. E olha, ele passa nesse primeiro teste com louvor. Ele recusa a oferta do rei na hora, dizendo que nem que o rei oferecesse metade do reino, ele desobedeceria a Deus. Então ele vai embora por um caminho diferente, totalmente fiel à ordem que recebeu. Até esse ponto, ele é o retrato da obediência perfeita. Mas é aqui que a história dá uma virada, e uma virada bem sombria. A prova mais difícil para esse homem de Deus não viria de um rei idólatra, mas de alguém que ele considerava um colega, um igual. Acontece que em Betel vivia outro profeta, um homem mais velho, e quando ele ficou sabendo dos feitos do homem de Deus, ele foi atrás dele. Só que a intenção dele, não era das melhores. Ele estava, na verdade, armando uma cilada. E aqui, gente, é o ponto que muda tudo. O profeta idoso convida o homem de Deus para comer e ele recusa, claro, citando a ordem divina. Mas aí vem a mentira, disfarçada de revelação. Mas um anjo me deu uma nova ordem para você. E o texto bíblico faz questão de deixar claro com todas as letras, mas ele estava mentindo. E o mais trágico é que o homem de Deus cai nessa. Ele acredita. Talvez por vir de outro profeta, ele baixou a guarda. Ele volta, come, bebe e quebra o mandamento direto que ele mesmo tinha defendido com tanta força na frente do rei. Um único ato de desobediência. E a consequência desse erro? Ela não demora nem um pouco para chegar. E, na maior ironia da história, a sentença vem justamente pela boca do homem que o enganou. Imagina a cena, eles estão lá na mesa e de repente o profeta idoso, o mentiroso, recebe uma palavra, só que dessa vez é de Deus de verdade. E ele se vira para o homem que ele enganou e anuncia o castigo. Por ter desafiado a ordem de Deus, ele não vai ter um enterro digno em sua terra. E então, o homem de Deus, agora com essa sentença nas costas, começa a viagem de volta para casa. Dá para sentir o peso no ar, não é? E no meio do caminho, a profecia se cumpre da forma mais violenta e inesperada possível. Um leão o encontra e o ataca. E o mata. Simples assim. A desobediência resultou em morte, uma consequência pesadíssima para um único erro. Mas a cena que vem a seguir, essa sim é ainda mais estranha e mostra que não foi um acidente. É aqui que a gente percebe que não foi um ataque de animal comum. O leão não devora o corpo, o jumento não foge. Ficam os dois ali, parados ao lado do cadáver, como se fossem guardiões silenciosos. É uma cena totalmente sobrenatural.
um sinal claro de que aquilo foi um julgamento divino. Quando o profeta idoso fica sabendo disso, ele vai até o local, pega o corpo e o enterra em seu próprio túmulo, lamentando por ele. É um ato bem complexo, cheio de remorso, vindo do cara cuja mentira causou tudo aquilo. Ele chega a pedir para ser enterrado ao lado do homem de Deus, reconhecendo que a profecia original dele era verdadeira. E o final da história? O rei Jeroboão, a pessoa que viu tudo, a profecia, o milagre, o julgamento, não aprendeu absolutamente nada. Ele continuou nos seus caminhos de idolatria, selando o destino da sua própria dinastia. E no fim, a história deixa a gente com essa pergunta na cabeça, né? Uma pergunta bem complexa. A lição é sobre ter uma obediência cega à primeira ordem ou sobre a falha e não conseguir discernir uma mentira, mesmo que ela venha de uma fonte que parecia confiável? Não tem resposta fácil. Fica aí a reflexão sobre fé, sobre escolhas e sobre o peso de cada uma delas.